Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pretendo ser breve hoje. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 40. Vamos fazer uma jornada. Só a irmã Aline que aceitou. Mais alguém ali? Vamos nós três então. Vamos fazer uma jornada de volta ao tabernáculo de Moisés. Êxodo capítulo 40. Quem está aí, diga amém. Amém. Quem achou? Amém. Êxodo 40. Vocês viram aqui como ficou bonito? O altar do Senhor, sem fios. Louvado seja Deus por todos aqueles que contribuíram para o avanço e a melhoria da casa de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, amém ou não amém? E Ele quer sempre excelência. E Ele quer excelência de nós, amém? Que nós entreguemos o melhor. Que nós entreguemos para Ele aquilo que temos de melhor. Aquilo que a nossa experiência, o nosso empenho, o nosso tempo, amém ou não amém? Só que Ele também quer a excelência na casa dele. Olha aqui. Você lembra no livro de Daniel, no capítulo 5, que o rei Belsazar mandou trazer todos os jarros e vinhos de ouro que tinha na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor há jarros de ouro. E esses jarros podem ser você, mas também podem ser os componentes e os itens da casa de Deus. Amém ou não amém? Então, louvado seja Deus pela vida daqueles que contribuíram. Aqueles que quiseram contribuir e ainda não tiveram tempo e oportunidade, fiquem tranquilos. Em breve haverá novas oportunidades para você contribuir para a casa de Deus. E é o que eu tenho ensinado aqui nas aulas de sexta-feira. Quando nós levantamos aqui o chamado, irmãos, precisamos disso. Você se ponha de pé e seja o primeiro a se oferecer. Porque aí você não vai perder a oportunidade de poder fazer parte dessas bênçãos que Deus tem para a nossa vida e para a vida da nossa igreja. Amém ou não amém? Quem está aí? Todo mundo achou então Êxodo capítulo 40? Verso 1. Falou mais o Senhor a Moisés e disse: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Somente por aqui. Preste atenção, diga comigo: o tabernáculo da tenda da congregação. E porás nele a arca do testemunho. E cobrirás a arca com véu. Preste atenção. Por que a arca do testemunho? Você conhece como arca da... Mas aqui ele diz arca do testemunho. A arca da aliança ou a arca do testemunho nada mais é do que uma caixa feita de madeira de acácia. E essa madeira vai simbolizar a humanidade de Jesus. A carne, o corpo que Jesus utilizou para vir à terra. Então essa madeira de acácia, essa caixa, é o corpo incorruptível do Senhor Jesus. É o corpo sem pecado que Jesus usou para vir a esta terra. Então Deus ordenou que fizessem uma caixa de madeira e que revestissem essa caixa com ouro. Preste atenção. Ouro não se funde com a madeira. O ouro, ele só se funde com outros metais, mas não com a madeira. Então, qual foi a inteligência que Deus deu para o povo?
E eu já quero profetizar a tua vida. Levanta a mão aí que eu vou profetizar. Que Deus te deu inteligência. Que Deus te dará sabedoria para que você possa fazer tudo aquilo que Ele propôs no seu coração. Quem recebe aí? E qual foi a inteligência que Deus deu para aqueles homens? Uma vez que a madeira não se funde com o ouro, e o ouro não se funde com a madeira. Então Ele mandou que fizessem uma caixa de ouro, maior do que a caixa de madeira. E que colocassem a caixa de madeira dentro da caixa de ouro. Ligeiramente maior. E aí depois Ele mandou fazer outra caixa de ouro, ligeiramente menor do que a de madeira. E colocou dentro da caixa de madeira. Ou seja, você está pegando. Se você olhasse a caixa por cima, você ia ver uma camada de ouro, uma camada de madeira e uma camada de ouro. Porque o símbolo da divindade nas Escrituras é o ouro. E essa arca deveria simbolizar a própria presença de Deus. O trono de Deus na terra, a presença de Deus na terra, a manifestação da glória de Deus na terra. Então, presta atenção, eles fizeram umas argolas assim que cobria a madeira. Então, quando você olhava para a arca, você só via ouro. Mas dentro dela, dentro da divindade do ouro, tinha a madeira que representava o corpo do nosso Senhor Jesus. Quem não viu a construção da arca imaginaria que aquilo só tinha ouro. Mas ela era feita também de madeira. Ou seja, você olhava para a arca e você só via ouro, mas havia algo oculto ali. Aleluia! É por isso que Jesus, o corpo dele, é um mistério escondido em Deus. Aleluia! E essa arca tinha também um propiciatório. A Bíblia chama de propiciatório, mas nós chamamos vulgarmente de tampa. Então ela tinha uma tampa que era feita de uma só peça, sem emenda nenhuma. E ela é feita de ouro maciço. Ouro maciço. Então é a própria divindade. Porque a manifestação de Deus se dava em cima do propiciatório. E Deus não pode se manifestar em cima de... E 3 coisas foram colocadas dentro daquela caixa. Quantas coisas? 3 coisas. 3 coisas foram postas dentro da arca do testemunho. Você vai começar a compreender por que é testemunho. Quando você lê a Bíblia vai dizer: o testemunho que eu te darei. Construa, porque o testemunho que eu te darei. Ele está falando das 3 coisas que mandou colocar dentro da arca. E o que são essas 3 coisas? Uma tigela, preste atenção, uma tigela cheia do maná. Você sabe o que é o maná? O maná, traduzido do hebraico para o português, seria algo como: o que é isso? A palavra maná, se fôssemos traduzi-la para o português, ela seria mais ou menos algo como: o que é isso? Porque quando os homens no deserto viram o maná cair pela primeira vez, eles disseram: o que é isso? E o nome virou maná. Ou seja, o que é isso? Então ele era uma coisinha pequena, assim, do tamanho de uma moeda, redondinha. E ele era um cinzento. E tinha que ser colhido antes do sol nascer. É interessante que o sol no deserto, ele nasce muito rápido. Então, antes do sol nascer, pastor, ele já está claro o dia. Quem teve a oportunidade de ir para o Marrocos aí sabe o que eu estou dizendo. Então, antes do sol nascer, o dia já está praticamente claro. Só que o sol não nasceu ainda. Então, quando o sol começa a nascer, rapidamente ele já está a pique. Então, o que acontece? Os homens tinham que levantar cedo
E antes que o sol nascesse, mas já estava claro, tinham que recolher tudo aquilo e guardar. Porque se não levasse para dentro de casa, e se não comesse, ele dava bicho, estragava, cheirava mal, ficava podre, derretia. Então a Bíblia diz que aquilo tinha que ser feito de maneira rápida, porque ele era altamente perecível. E Deus disse que era para pegar uma porção do maná, colocar dentro da tigela e esconder dentro da arca. Amém ou não amém? Agora, você nunca parou para pensar que essa porção que estava dentro da arca nunca estragou? Por quê? Pergunte para mim por quê. Porque ela estava escondida na presença de Deus. E isso me ensina algo poderoso. Quando você está escondido em Deus, quando você está escondido debaixo das asas do nosso Deus, você se torna algo eterno, você se torna um com Ele. Você está conseguindo entender? Diga amém. Quando você está escondido em Deus, você não estraga. Vira para quem está do seu lado aí, fala para ele assim: você sem Deus é como o maná fora da arca, mas você com Deus é o maná escondido em Deus. Olha aí, glória a Deus. Nós sem Deus somos como o maná. Do lado de fora da arca, nós derretemos, nós damos bicho, nós estragamos rapidamente. Mas nós, escondidos na presença de Deus, meu irmão, somos eternos, somos imbatíveis. Mas não é por sua causa, é por causa dele. Quem está aí? Você sem Deus, meu irmão, perece rapidinho. Mas com Deus, você permanece para sempre. Você está escondido em Cristo e permanecerá para sempre. Eu vou falar de novo. Você está escondido em Cristo e permanecerá para sempre. Aleluia. E olha só o que a Bíblia vai dizer lá no livro de Apocalipse: ao que vencer, eu darei o do maná escondido. Está conseguindo pegar ou não? Dentro da arca também havia um cajado. Esse cajado um dia foi de Moisés, mas depois ele passou para Arão, seu irmão. E o fim da jornada desse cajado foi ser dentro da arca. Mas por que esse cajado foi colocado lá? Porque ele foi o instrumento que Deus usou para realizar um grande milagre. Presta atenção. Durante a jornada de Israel no deserto, enquanto eles ainda estavam no deserto, Israel parou e levantou 42 vezes. Quantas vezes? Foram 42 jornadas. Então, durante 40 anos, eles pararam, montaram tenda, desmontaram tenda, e se tomaram vida nova, continuaram caminhando. Aí daqui a pouco paravam de novo, amavam a tenda, ficavam um tempo ali, desarmavam a tenda e continuavam. 42 vezes eles fizeram isso em 40 anos, ou seja, eles não ficaram praticamente nem um ano parados no mesmo lugar. A Bíblia vai chamar os lugares que eles paravam de estações. E o deslocamento entre essas estações a Bíblia vai chamar de jornadas. Então, 42 jornadas, 42 estações. E no meio dessas jornadas, preste atenção, que eu não estou falando daqui, eu estou falando da tua vida. No meio dessas estações, durante essas jornadas, houve uma contenda por conta de autoridade. Teve o quê? Uma contenda, uma confusão, uma briga por conta de autoridade. Alguns primos de Moisés se levantaram
contra ele e o acusaram de nepotismo. O que é nepotismo? Eles disseram, olha, na casa de Levi, porque não sei se você sabe que Moisés vem da casa de Levi. Então eles disseram assim, na casa de Levi, há muitos homens de Deus. Você poderia ter escolhido qualquer um desses homens para ser o sumo sacerdote. Por que você foi escolher justamente Arão, que é seu irmão? Preste atenção. Viu, pastor? Você acha que é só aqui que acontecem essas coisas? Isso já acontece há muito tempo. Aí Moisés respondeu assim, olha, preste atenção. Eu escolhi Arão porque Deus mandou que eu escolhesse Arão. Está conseguindo compreender ou não? Se Deus tivesse mandado eu escolher outro, eu teria escolhido outro. Mas eu escolhi Arão porque Deus falou comigo, levanta Arão, teu irmão. Mas Coré, Datã e Abirão, os primos, disseram, a gente não concorda com isso aí está errado. Porque é sempre assim, pastor, sempre vai ter alguém que discorda. Sempre vai ter alguém que diz assim, eu acho. Sempre vai ter alguém que diz, olha, eu não penso que é dessa forma. Sempre vai ter alguém se levantando contra a autoridade estabelecida por Deus. Eles disseram assim, vocês querem ter todo o poder para vocês. Vocês têm que compartilhar o poder. Vocês têm que compartilhar a autoridade. Por que só os da família de vocês é que ministram no templo, no tabernáculo? E depois de eles resolverem as questões ali, Deus falou para Moisés que era para eles acenderem os incensários e que era para levar esses incensários até lá. E quando esses 250 homens enviados por Datã, porque eles não foram, porque os primos de Moisés se levantaram contra Moisés, quando Deus falou, então vamos fazer uma prova para ver se eu chamei eles ou não, os 3 primos não quiseram ir. Porque aquele que se levanta contra a autoridade, pastor, ele é covarde. Eu vou falar de novo. Toda aquela pessoa que se levanta contra uma autoridade estabelecida por Deus, ele é um covarde. E aí eles falaram assim, aí Coré, Datã e Abirão falaram assim, tá bem, nós vamos enviar 250 homens que nós acreditamos que sejam os homens enviados por Deus, e eles vão lá com o incensário, mas eles não foram os 3. Eles ficaram. E o que aconteceu com esses 250 homens? Desceu fogo do céu e fumegou todos eles. Foram todos consumidos pelo fogo do céu. Você lembra da história? Está lá em Números capítulo 16, na sua casa você lê. Todos os homens morreram. Quantos morreram? Só sobrou o incensário. O que Deus está ensinando para esses homens? Olha só, os ministérios, que são os incensários, são meus. Os ministros, eu que escolho. Aleluia. E eu não tenho problema nenhum. Se você, olha aqui, meu irmão, se você, eu não sei se você suporta, mas eu vou ter que falar. Se você está desejando e almejando uma autoridade, um ministério que não te pertence, quando você pegar a mão quando você tocar a mão nesse incensário, você vai ser fumegado, porque Deus não tem problema nenhum em fumegar ministros. O problema está no ministério. E por que Deus faz isso? Por que Deus fumega, derruba ministros que querem exercer ministérios que não diz respeito a eles? Pergunte por quê? Porque se esses ministros, ou tanto os bons quanto os ruins, se corromperem, os ministérios voltam para Deus. O que não pode se corromper é o ministério. O ministro pode. Então ele troca o ministro, mas o ministério permanece. Tem uma igreja lá em qualquer lugar aí. Se o pastor, se o ministro dessa igreja cair, Deus tira ele de lá e põe outro, mas o ministério permanece. Está conseguindo compreender ou não? Então 250 homens, viraram churrasco. Por quê? Porque almejaram um ministério que não era deles. Porque o ministério é do Senhor. Por isso que
você, olha aqui para mim, por isso que você tem que parar, olha aqui para mim. Você precisa parar de olhar para quem está atrás do incensário. Não importa quem está atrás do incensário, o que importa é o incensário. Ou seja, para de olhar para a pessoa que está por detrás do ministério. O que importa é o ministério. Quem está aí? Olha para o incensário. Veja se tem Deus no incensário. Se o ministro está sem Deus, ele se resolva com Deus, meu irmão. Ele vai ser fumegado rapidinho, logo, logo. Quer saber se um ministro está na presença de Deus? É se ele permanece. Quando ele permanece, é porque Deus ainda não o fumegou. Ou seja, ele está segurando o incensário porque Deus mandou que assim fosse. Glória a Deus. Você está conseguindo pegar ou não? E mesmo depois disso, Coré, Datã e Abirão não se conformaram. Eles disseram assim, continua errado. Claro, não foram eles que morreram fumegados. Eles falaram assim com Moisés, você está fazendo coisas para que Deus nos amaldiçoe. Aí eles falaram assim, nós não aceitaremos Arão como sumo sacerdote. Levante outro. Porque rebelde é assim. Além de ser covarde, ele se levanta pelas costas. Porque eles não foram falar com Arão, eles foram falar com Moisés. Eles têm algo contra mim, mas eles não vêm falar comigo, eles vêm falar com o pastor Vitor. Ou eles falam com o irmão do lado. É igual a erva daninha, que vai se espalhando. Sabe o que Jesus disse para as ervas? Que elas têm que ser arrancadas. Mas Moisés, na sua paciência, disse, ok, vamos falar com Deus. E foi falar com Deus. E Deus disse o seguinte, Moisés, cada tribo de Israel tem um príncipe. O príncipe da casa de Levi é Arão. Mas todas as casas de Israel, ou seja, cada tribo, tem um príncipe. E cada príncipe tem um cajado. Você vai mandar que todos, olha aqui para mim, você vai mandar que todos os príncipes peguem os seus cajados e rumem para o deserto. Quando eles chegarem no deserto, eles vão enterrar o cajado no deserto. Eles vão deixar o cajado enterrado lá a noite toda. E no dia seguinte vocês vão lá desenterrar o cajado. E o cajado que florescer. Meu irmão, um cajado é uma vara seca. Um cajado é um pedaço de pau velho que não dá nada. É ou não é? É uma bengala. Que brotou, como assim brotar, meu irmão? No deserto, nem água tem. E Deus disse, aquela vara que brotar é o que eu escolhi para ser o sumo sacerdote. Todo mundo enterrou o cajado e foi dormir. No outro dia eles voltaram para desenterrar os cajados e o cajado que pertencia a Arão estava cheio de flores. E ramos e flores. Meu irmão, pensa um cabo de vassoura. Enterrou o cabo de vassoura numa noite. Na noite seguinte está cheio de ramos e flores, parece um pedaço de uma árvore. Arrebentou em flores. E a Bíblia vai dizer que ele produziu amêndoas. Tinha até fruto, meu irmão. Eles cortaram o cajado, deixaram só a parte que floresceu. E por ordens de Deus, pegaram a vara que floresceu
da mão de Arão, colocaram dentro da arca, como testemunho de que Deus escolheu Arão. Deus escolheu, irmão. Está conseguindo entender? Olha aqui para mim, repita comigo. Ministério não é para quem quer. Fale não, repita de novo. Ministério não é para quem quer. Não é quem quer. É para os que Deus escolheu. Não é assim não, meu irmão. Ah, eu quero ser pregador. Não é dizer, Deus te chamou para ser pregador. Ah, mas eu queria tocar guitarra. Deus te chamou para tocar guitarra? Ah, mas eu queria cuidar da minha. Deus te chamou? Você primeiro precisa saber se Deus te chamou ou não, meu irmão. Porque ministério não é para quem quer. Ministério é para quem Deus escolheu. Eu não estou dizendo que Deus só escolhe alguns. Eu estou dizendo que Deus escolhe todos. Deus chama todos, mas Ele não chamou todos para ser pastores. Ele não chamou todos para ser pregadores. Ele não chamou todos para ser guitarristas. Ele não chamou todos para serem porteiros. Então você precisa saber o que Deus me chamou para ser. E aí seja. Quem está aí? Porque só vontade não basta, meu irmão. Tem que ter chamado. Então dentro da arca tinha uma tigela com o maná, a vara de Arão e as pedras. Quais pedras? Aquelas que Deus deu para Moisés e Moisés quebrou. Você lembra da história? Moisés subiu até o cume do monte, o Monte Sinai. Ficou lá 40 dias, lembra? Quem lembra da história? Você lembra que ele ficou 40 dias, amém ou não amém? E ele comia o quê? Olha aqui. Ele tinha comida lá em cima. Pensa num cume do deserto. Um monte cheio de pedra, sem nada. 40 dias sem comer. Teve outro que ficou 40 dias sem comer. Olha aqui. 40 dias sem comer e sem beber. Quantos dias? E ele comia o quê? Bebia o quê? Já parou para pensar nisso, meu irmão? A gente lê a Bíblia muito rápido, né? Ele era alimentado pela boca de Deus. Eu vou falar de novo. Ele era alimentado por Deus, porque a Bíblia vai dizer assim, aquele outro homem que ficou 40 dias sem comer, disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 40 dias sendo alimentado pela boca de Deus. 40 dias, meu irmão. Existem alguns pastores, algumas pessoas que dizem que o grande segredo da vida do homem para conquistar grandes coisas é fazer jejum de 40 dias. Eu conheço um pastor que uma vez por ano ele faz um jejum de 40 dias. E coisas espetaculares acontecem na vida daquele homem. Mas toma cuidado, 40 dias, meu irmão, olha. Diz a ciência que se você ficar mais do que 30 dias sem se alimentar, você morre. Mas só aqui nós já falamos de 3 homens que ficaram 40 dias. Você não compreendeu ou não? Toma cuidado. Começa com um pouquinho do seu nome. Um dia já está bom. Faça um jejum de um dia, pelo menos. Uma vez por mês, pelo menos. Vamos combinar? Quem quer combinar? Eu amém já foi mais fraco, né? Uma vez por mês eu jejum de um dia inteiro, 24 horas, meu irmão. Eu, quando meu sobrinho, você acha que eu já contei isso aqui? Quando o meu sobrinho nasceu, filho do meu irmão, ele ficou no hospital durante uns 20 dias. Não foi para casa, já nasceu, já ficou no hospital. Ele teve um problema qualquer, enfim. E num dia eu estava indo para casa, orando.
Eu ia orando na moto, porque eu ia de moto para casa, porque no trânsito em São Paulo. E eu ia orando assim, e em lágrimas, clamando para que Deus fizesse um milagre e que ele saísse do hospital. Era o primeiro filho do meu irmão, meu primeiro sobrinho, então o Lucas já era nascido, era sozinho. E a gente queria muito que ele viesse para a nossa família. E eu cheguei em casa e nunca vou me esquecer, era 9 horas da noite, eu fui orar e naquela noite Deus falou comigo, abre um jejum que você nunca fez. Você está pedindo algo poderoso. E eu decidi fazer um jejum que eu nunca tinha feito. Falei, eu vou ficar 24 horas de jejum de alimentos sólidos. Porque jejum é isso, tá, meu irmão? Jejum é alimento sólido. É se abster de alimento sólido. Não é ficar 2 horas sem Facebook. Isso não é jejum. Tem uns crentes que fazem jejum assim, vou ficar 1 hora sem ver TV. Isso não é jejum. O jejum é ficar sem comer. Você pode fazer propósitos, amém. Deus também recebe. Agora, jejum é ficar sem comer. E eu fiquei 24 horas sem comer, presta atenção. E aí, abri o jejum, como tem que ser. Passei ali a noite com a minha família, etc e tal, fomos dormir. No dia seguinte, eu já imaginava, eu falava, Senhor, eu não vou conseguir comer nada. Eu não vou conseguir passar esse jejum, porque eu fico muito tempo sem comer, eu fico com dor de cabeça. E eu falei, não, vai ter que ser. E no dia seguinte acordei com uma febre de 30 e tal graus. Garganta inflamada. Eu falei, agora piorou. Porque eu já ia ficar sem comer. Se ficar sem comer doente, mas pelo menos vou até o hospital. Saí de casa de moto, porque eu fui trabalhar e eu peguei a moto e falei, vou ao hospital de moto. Meu irmão, não sei como eu cheguei e não sei como voltei. Porque eu estava me sentindo muito mal. Muito mal. Cheguei no hospital, tomei medicação, etc. E voltei para casa, não fui trabalhar nesse dia. Estava muito doente. E fiquei em casa, irmão. Oração e jejum. Oração e jejum. Quando o Priscila chegou, a Priscila falou, vou fazer janta. Você quer? Eu falei, agora não. Não conta nada para eles não, irmão. O diabo sempre vai querer arrumar, olha aqui para mim. O diabo sempre vai querer arrumar um jeito para você falar para alguém que você está fazendo jejum. Por quê? Pergunte por quê? Porque isso te vangloria. E eu falei, não, já vou jantar. Porque ela chegou, era umas 6h30, 7 horas, 7h30, até fazer o jantar e tal, não sei o que. Eu falei, não, daqui a pouco vai ficar pronto. Eu pego o jejum às 9. Então não vou comentar nada. Eu falei para ela, não, tudo bem, já vou jantar daqui a pouco, daqui a pouco eu janto. Estou me sentindo muito bem e tal, e era verdade. Deu 9 horas, irmão, subi correndo, joelho no chão, entreguei o jejum. Diante de Deus, meu irmão. No dia seguinte, a minha mãe me ligou e falou, o Theo vai sair do hospital hoje. Deus é maravilhoso. Amém. 40 dias. E aí Deus desceu e deu para Moisés as pedras com os mandamentos. Moisés, quando recebeu essas pedras, Deus então fala para ele assim, ô Moisés, o teu povo, presta atenção, Deus diz para Moisés, o teu povo já se desviou. Eles construíram um bezerro de ouro. Estão lá embaixo adorando o bezerro. Estão embriagados, fazendo uma festa na frente do bezerro. Deus falou para ele assim, Moisés, o teu povo, que você tirou do Egito, já se desviou. Vamos fazer o seguinte, disse Deus, sai da minha frente, porque eu vou descer lá, eu vou matar todos eles, e vou começar tudo de novo com você. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pensa num homem de Deus, meu irmão. Moisés parou, pensou,
A proposta era boa ou não era, irmão? Imagina se fosse um evangélico. Já tinha mandado fulminar e fumegar todo mundo. Vai começar tudo comigo? E em mim serão benditas todas as famílias da terra? Vai começar de novo tudo comigo? Mas peraí, sabe o que Moisés respondeu para Deus? Primeiro vamos colocar as coisas no lugar. Moisés disse: o povo não é meu, é teu. Está na Bíblia isso, meu irmão. Moisés corrigindo Deus. Corrigindo. Está lá em Êxodo 33. Depois você vê na tua casa. Primeiro, o povo não é meu, o povo é teu. O povo que o Senhor tirou do Egito. Eu não tirei ninguém de lá. Foi o Senhor que tirou. Eu só anunciei as tuas palavras. A outra coisa. E lembra, Senhor, que tu prometeste para Abraão, para Isaque e para Jacó, que daria a eles uma terra como herança. E que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Moisés está dizendo assim: eu não sou desse povo. Eu não sou o Deus desse povo. Eu não tirei eles do Egito. Eu não sou Abraão. Eu não vou abençoar família nenhuma. Eu só sou Moisés. Agora, pode continuar o que o Senhor tem para me dizer. Meu irmão, Deus deu a oportunidade para Moisés roubar o lugar de Deus. Deus deu a Moisés a oportunidade de roubar o lugar de Abraão. Mas Moisés não quis. Pergunte para mim por quê. Porque quem entende de autoridade nunca quer o lugar do outro. Quem sabe para que foi chamado, nunca vai querer o chamado do outro. Se você foi chamado para cantar, meu irmão, e você tem ciência que o seu chamado é cantar, você nunca vai querer pregar. Se você foi chamado para cuidar da porta, você nunca vai desejar o chamado do cantor. Sabe qual que é o problema dessas pessoas que querem o chamado do outro, pastor? Elas nem sabem qual som dela primeiro. Olha para quem está perto de você e fala assim: desejar o lugar do outro. Vamos, meu irmão, desejar o lugar do outro implica em responsabilidades que talvez você não foi criado para suportar. Sabe por quê? Porque quando você quer o chamado do outro, você só quer a parte boa. A responsabilidade que está por detrás daquilo, você não sabe nem quer. E se te falassem qual era, você não aceitaria. Se o teu pastor virar para você e falar para você todas as responsabilidades que ele tem, tudo que está sobre as costas dele, toda a dificuldade que tem de ser o pastor dessa igreja, você fala: não, muito obrigado, não quero. Só que como você não vê isso, você só quer a parte que você vê. E como você não sabe o peso de todas as coisas que estão por detrás disso, você só aponta aquilo que você acha que é o certo, porque é só aquilo que você vê. A gente tem um ditado no Brasil que ele é um pouco jocoso, mas ele cabe aqui. Eu vou falar porque não tem mal nenhum, pastor. Ele diz assim: o bêbado, dizendo para o outro: olha, você só vê os tombos que eu levo, as pingas que eu bebo você não vê. Ou seja, você só vê as quedas que eu levo, agora a quantidade de cachaça que eu bebo você não vê, né? Olha aqui, a gente só vê as coisas que a gente quer ver. E a gente fala que é fácil. Mas não é fácil ser pastor, é fácil ser pregador, é fácil ser isso, é fácil ser aquilo, eu também faria isso, eu também faria isso. Agora, e assuma as responsabilidades que estão por trás disso, você não quer.
Porque nem para a igreja você vem. Quem está aí? Dá um glória a Deus aí para disfarçar, irmão. Ó, tô sem relógio hoje, tá? Posso te falar algo? Fica na sua e vai dar tudo certo. Amém? Deus tem uma porção que é só sua. Deus tem uma porção para você. Você não precisa da porção que é do pastor Vitor. Ele tem uma porção para você. Amém? Deus tem uma porção para ele. Deus tem uma porção para mim. Deus tem uma porção para Priscila. Deus tem uma porção para a irmã Fátima. Deus tem uma porção para cada um de nós aqui. Você não precisa querer a minha porção e eu não preciso querer a sua. Você não precisa desejar o lugar de ninguém, porque aquilo que Deus separou para você já vai te fazer pleno e feliz. Eu vou falar de novo, você não precisa desejar aquilo que Deus deu para mim, porque aquilo que Ele tem para dar para você vai te fazer feliz. Quem pode dizer amém? Você tem que ser completo. E para você ser completo, você precisa aceitar aquilo que Deus tem para você. Se você receber aquilo que Deus tem para a tua vida, você vai ser completo, satisfeito e feliz. Moisés desceu da montanha, estou terminando já. Quando ele chegou no meio da montanha, ele estava na metade do caminho, ele olhou para o povo lá embaixo e viu o povo dançando, nu, na frente de um bezerro, toda a gente bêbada, toda a gente fazendo orgias sexuais, debaixo do bezerro. Olha que beleza. O maná fora da arca do testemunho. É isso aí que acontece. Vai por mim, irmão. Você é maná. Fica fora da arca que você vai ver. Se daqui a pouco você não está dançando no... Ó. A Bíblia vai dizer, eu já falei isso aqui, uma das coisas que eu tenho mais medo nas Escrituras é de um versículo que está no Novo Testamento. Diz assim, ai daquele que um dia conheceu as palavras do testemunho, as palavras do Senhor, e que se desviou dela. Pior será a sua condição, que mesmo que era melhor que não tivesse nem conhecido. Vou transliterar para você. A Bíblia está dizendo, você que um dia aceitou a Jesus, você que um dia decidiu ser filho de Deus, se você se desviar, vai ser pior do que se você não tivesse aceitado Cristo. Com você vai ser pior. E eu temo esse versículo. Porque o povo que o diabo mais gosta de chutar e bagunçar é o povo de Deus quando sai da presença. Arão disse assim, quando o povo foi falar para ele, olha, Moisés já morreu. Faz para nós um bezerro para a gente poder adorar. Arão disse, olha, então cada um de vocês aí, tira os brincos de ouro das suas orelhas, tirem as pulseiras dos seus pulsos, as correntes de ouro que vocês trouxeram do Egito, como pagamento pelos 400 anos de escravidão, e vamos fazer um bezerro de ouro agora. E todo mundo ofertou, meu irmão. Porque ninguém tem dificuldade para ofertar quando é para fazer bezerro. Quando é para gastar lá fora, meu irmão, você gasta rapidinho. Agora, para poder dar uma oferta aqui, um dízimo aqui, meu Deus, é uma luta. Porque para o bezerro todo mundo dá. Para fazer bezerro se divertir na frente dele, meu irmão, todo mundo deu. Aí Deus falou para Moisés assim, olha, dá as pedras para ele. Aí Moisés pergunta para Deus, que pedra? As pedras que eu te dei, dá para eles. Moisés falou, mas eu quebrei as pedras. Deus perguntou para Moisés, por que você quebrou as pedras? Aí Moisés respondeu, porque eu fiquei com raiva desse povo. Ele estava certo em ficar com raiva, não estava, irmão? Mas não devia ter quebrado as pedras. Deus disse para ele, então você vai subir de novo. Traz os cacos das pedras quebradas. Vai subir de novo. E agora você vai fazer de novo. Outras pedras.
você vai escrever o que eu vou falar. Ou seja, eu te dei as pedras prontas. Você quebrou. Agora você vai ter que reconstruir. Você vai ter que suar para fazer de novo. E sabe o que eu aprendo com isso? Pergunte para mim o quê? Tem coisas que Deus te dá de graça. Mas se você quebrar, Ele vai mandar você reconstruir. Eu vou falar de novo. Deus te deu um casamento abençoado. Mas se você quebrá-lo, você vai ter que reconstruir sozinho. Ele pode até te ditar as regras, mas você que vai ter que correr atrás. Tudo aquilo que Deus te deu de graça e você quebrou, você vai ter que suar para fazer de novo. Ah, mas ele não vai estar comigo? Vai estar, te ditando as regras, mas quem vai ter que fazer vai ser você. Tem gente que perdeu o casamento, que perdeu o ministério, que perdeu o chamado, que perdeu honra, que perdeu posição, que perdeu filho, que perdeu não sei o quê. E agora está aí se perguntando, mas por que está tão difícil, meu Deus? Porque a primeira vez Deus te deu. Pronto. Mas você perdeu. Agora você vai ter que suar para poder fazer novamente. E Deus disse, Moisés, escreve tudo. Com as suas próprias mãos. Antes eu escrevi. Agora vai ser você. Vai lá talhando. Talhando na pedra. Porque quando é de graça, meu irmão, a gente não dá valor. Mas quando dói, você começa a guardar com zelo. Mas, repita comigo, Deus é um Deus de recomeços. E existe uma nova oportunidade para mim e para você, amém ou não amém? O nosso Deus é um Deus de recomeços. E existe uma oportunidade para nós fazermos tudo aquilo que se perdeu de novo. E é uma oportunidade para nós estreitarmos os nossos relacionamentos e laços novamente. E relacionamentos e laços que nós destruímos, relacionamentos e laços que nós quebramos. Então nós podemos restituir e Deus vai nos ditar tudo aquilo que é preciso ser feito. Porque Ele não para de estar conosco. Ele sempre está do nosso lado. Então o que tem dentro da arca? A tigela com o maná, a vara de Arão que floresceu e as pedras da lei. Amém ou não amém? Uma representação perfeita da vida cristã. O alimento sólido, que é o maná. A certeza da ressurreição dos mortos, que é a vara de Arão. Como assim, meu irmão? Olha aqui só um parêntese. A vara de Arão era o próprio Jesus. Que foi sepultado. E depois reviveu e deu fruto. As pedras da lei são a revelação da palavra de Deus. Quando você alcança a maturidade na fé, você pode se alimentar do alimento sólido que vem do Senhor. Você consegue ter a certeza da ressurreição e você tem a revelação da palavra. E eu finalizo aqui, o que Deus quer dizer com isso tudo, meu irmão? Que quando Ele ordena que você edifique algo, que quando Ele ordena que você construa algo, Ele nunca faz com motivo que não seja manifestar a própria glória. Na sua mente isso aqui são paredes, na sua mente isso aqui são cadeiras, na sua mente isso aqui são cortinas, mas na verdade Ele está edificando algo aqui, Ele está construindo algo aqui, que vai representar e manifestar a glória dEle nesta terra, nesta cidade, nesta nação. Quando Deus te chamou para edificar nessa casa, nessa igreja, Ele ordenou muitas coisas, além de pintar paredes, além de colocar um piso, além de comprar microfones. Ele tem te chamado para outras coisas. Ele tem te chamado para a manifestação da glória dEle nessa terra. E Ele quer que você faça parte dEle. Não se trata de carpete, não se trata de microfones, meu irmão, não se trata de paredes, não se trata disso, não é disso que Deus está dizendo. Deus está te dizendo nessa manhã, eu quero alinhar a minha vontade com a tua, eu quero alinhar o meu coração com o teu, e eu quero que a minha glória seja manifestada aqui, e é por isso que eu preciso que você esteja disposto. Deus chama hoje pessoas dispostas a edificar para a manifestação da glória dele, nesse lugar. É aqui. Porque você foi chamado para estar aqui. Você não foi chamado para estar na Lausanne. Os que estão na Lausanne foram chamados para estar na
Lausanne. Você foi chamado para estar aqui. Os que estão em Coimbra foram chamados para estar em Coimbra. Ele está edificando algo aqui. Em Miranda do Corvo. E Ele quer você aqui. Ah, pastor, mas eu moro na Lausanne. Meu irmão, eu morava no Brasil. Glória a Deus. Aleluia. E estou aqui porque Ele me chamou para estar aqui. Glória a Deus. Aleluia. E daí? Amém. Então contribua para que a glória dele seja revelada aqui. E quando você ajuda, e quando você participa da edificação disso, você alinha o seu coração com o coração de Deus. E isso manifesta a glória dele nas nossas jornadas. Não existe nada pior do que andar sem a direção de Deus, meu irmão. Lembra o que Caim disse para Deus? Ele disse assim: eis que hoje me lanças da tua face, da face da terra, e hoje eu me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo pela terra. Escute isso. Todo ser humano, sem a direção de Deus, não passa de um fugitivo, vagabundo e errante. Quando nós vivemos sem a direção de Deus, estamos sempre fugindo de alguma coisa. E esta glória de Deus se manifestou na construção do tabernáculo. Aconteceu o mesmo com Salomão, quando ele edificou o templo. Aconteceu com Davi, quando ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. A glória de Deus se manifestou quando Salomão inaugurou o templo. A glória de Deus se manifestou quando foi reconstruído o templo por Neemias. Na época de Zorobabel, o templo. Eles reconstruíram o templo. E Ageu disse assim: subam os montes, arranquem as pedras, cortem as madeiras e reconstruam a casa de Deus. Mesmo que não haja ouro, mesmo que não haja prata, porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. E foi nesse santuário, foi nesse templo feito de pedra e madeira que o próprio Jesus entrou. Meu irmão, muitas serão as nossas jornadas, mas todas elas vão ter um sinal do céu. Nós vamos viver durante muitos problemas na nossa vida. Essa igreja vai enfrentar muitas dificuldades, muitas lutas. Mas olha aqui, não perca a oportunidade de contribuir com aquilo que Deus tem feito. Não perca a oportunidade de fazer parte daquilo que Deus está construindo. Você precisa ser um agente da manifestação da glória de Deus nesta terra. Muitas jornadas, meu irmão, significam muitos dias de vida. Glória, aleluia. Eu queria aproveitar esse momento, pedir para que você fique de pé em nome de Jesus. – 42 jornadas, meu irmão. São muitos dias de vida. Aleluia. São muitos dias de vida. Eu quero aproveitar esse momento, na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo da unção do Espírito Santo, repreender a morte prematura no nosso meio agora, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Que cada um de nós aqui tenha muitas jornadas. Eu quero ordenar em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o espírito de morte solte os nossos filhos. Que o espírito de morte solte as nossas filhas. Eu quero ordenar em nome de Jesus que o espírito de morte solte as nossas esposas. Eu quero ordenar em nome de Jesus que o espírito de morte se afaste dos nossos maridos. Eu quero ordenar em nome de Jesus, e na autoridade do nome de Jesus, que o espírito de morte solte os nossos jovens, solte os adolescentes. Eu quero declarar em nome de Jesus vida longa para cada um de nós nesta terra. Vida longa sobre os nossos filhos, vida longa sobre as nossas filhas, vida longa sobre a nossa casa, vida longa sobre a nossa família, muitos dias de vida para cada um de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Estenda a tua mão assim.